Bom dia, queridos, graça e paz. Quero mais uma vez agradecer a sua companhia aqui no nosso Café da Manhã com Deus. E hoje eu quero compartilhar com você um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43, que diz assim: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esta é uma fala do próprio Jesus. E eu quero aqui refletir e pensar com você um pouquinho acerca desse texto. Na verdade, todo esse contexto, ele vai estar do versículo 43 ao 48. O versículo 43, ele faz parte de uma seção do Sermão do Monte, onde Jesus apresenta uma série de ensinamentos sobre como viver de maneira justa, de uma maneira diferente da justiça tradicional e da cultura daquela época. Os ouvintes de Jesus, na maioria, estavam acostumados a ouvir leis do Antigo Testamento que pediam o amor ao próximo, mas com um limite, ou seja, a obrigação de amar os semelhantes, mas também a permissão para odiar os inimigos. Essa era uma visão comum de justiça que se baseava no princípio do olho por olho, levando a uma justiça retributiva. No entanto, aqui Jesus propõe um novo padrão de justiça, um amor que vai além dos limites naturais e humanos. Ele fala diretamente contra a ideia de odiar os inimigos e ensina que o verdadeiro discípulo de Deus deve amar aqueles que perseguem e até orar por eles. O amor que Jesus descreve não é um sentimento subjetivo, mas uma ação prática de bondade, perdão e reconciliação. Há um grande desafio neste amor incondicional. O amor proposto por Jesus, ele é na verdade radical, ele é desafiador, especialmente numa cultura onde a vingança e o rancor eram comuns. Jesus nos chama a ir além da justiça humana, que muitas vezes é punitiva, egoísta, e adotar uma postura de amor altruísta. Ele enfatiza que esse tipo de amor não é limitado às pessoas que nos tratam bem, mas deve alcançar até mesmo aqueles que nos prejudicam. No versículo 45, Jesus explica que essa prática nos torna filhos de Deus, pois Deus ama igualmente justos e injustos, bons e maus. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos e manda a chuva sobre os bons, os maus. Esse amor incondicional é um reflexo do caráter de Deus. E Jesus nos faz um convite nessa manhã, mais uma vez através da sua palavra. Ele nos convida a imitá-lo. Qual que é a diferença entre o amor humano e o amor de Deus? Amar aqueles que nos amam é algo comum, mas Jesus quer nos levar a um nível superior de amor. Ele nos desafia a amar até mesmo os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Isso é algo que humanamente parece impossível, mas com a ajuda do Espírito Santo é possível viver esse amor todos os dias da nossa vida. É um desafio, de fato. Esse tipo de amor não apenas desafia as normas sociais, mas também transforma corações. Quando amamos nossos inimigos, quebramos o ciclo de ódio e vingança e abrimos a porta para a reconciliação e a paz. O amor de Deus, ele chama, ele convida, ele acolhe, ele abrange a todos, sem distinção. Essa é a base do Evangelho de Cristo. A graça de Deus não tem limites e ele nos chama a refletir esta graça em nossas relações. Oração e amor pelos inimigos. Talvez não seja uma tarefa tão fácil. Jesus também nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem.
Versículo 44, ele diz isso: orar por nossos inimigos é um passo importante para curar o coração e a mente. Quando oramos por aqueles que nos fazem mal, estamos entregando a Deus nossos sentimentos de raiva, mágoa e ressentimento, permitindo que Ele transforme o nosso coração. A oração pelos inimigos não significa que nós aprovamos o mal que eles fazem, mas é um convite para que Deus os abençoe e transforme, assim como Ele tem nos abençoado e transformado. Orar por nossos inimigos nos ajuda a olhar para eles com um coração de Cristo, não com espírito de condenação, mas com espírito de misericórdia, um espírito de compaixão. Esse texto de Mateus, na verdade todo esse contexto, Jesus ele nos desafia a viver de maneira radicalmente diferente do mundo. Ele nos chama a praticar o amor incondicional, a perdoar sem limites e a buscar a paz, mesmo com aqueles que nos perseguem. Esse amor não é algo que podemos produzir por própria força, por conta própria, mas é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos capacitando a agir com graça e compaixão. A verdadeira justiça do reino de Deus, ela é baseada no amor que transcende as expectativas humanas e reflete o seu caráter. Como discípulos de Cristo, somos chamados a ser imitadores deste amor, vivendo como filhos de um Pai que ama todos sem exceção. Esse é o padrão de justiça que Jesus nos convida a seguir. E eu te convido na manhã de hoje a pensar em alguém que você tem dificuldade de amar. Como você pode demonstrar amor por esta pessoa, mesmo que ela tenha te magoado? Ore por aqueles que te feriram ou que têm causado dificuldades em sua vida. Mas como é que eu vou orar por esta pessoa? Ore pedindo a Deus para transformar o seu coração. Ore, porque a partir do momento que Deus transforma o seu coração, você vai conseguir perdoar e ajudar essa pessoa. Essa pessoa se torna alvo do amor de Deus. Te convido a refletir sobre como o amor de Deus pode ser um testemunho poderoso no mundo. Como suas ações podem refletir este amor radical de Cristo. É algo extremamente desafiador, mas esse é o nosso convite. Na manhã de hoje, pense sobre isso. Que Deus te abençoe. Bom dia.